Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo de hoje. No caso, o nosso estudo de hoje, ele está na segunda lição. Nós estamos estudando a lição A Verdade. E ontem nós tivemos a primeira lição, que está aí na rede social, que estão aí nas redes sociais e no canal do YouTube, Professor Simão Moraes. Se você ainda não assinou esse canal, assine. E agora nós vamos estudar a segunda lição. Vamos estudar temas importantes. E aqui não é Bíblia fácil, é Bíblia muito fácil, porque ela vai ser simples. Nós vamos estudar a palavra de Deus, a verdade, onde nós aprendemos que a palavra de Deus é a verdade. E nós temos que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos conhecer a verdade. E nesse momento nós vamos orar. Porque toda vez que você for estudar a palavra de Deus, quando você está estudando a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Porque esse livro é a palavra de Deus. Todos os livros ensinam. Esse aqui ensina e transforma. Ou seja, ele ensina e transforma as pessoas. Por isso é que você, quando começa a ler a palavra de Deus, você está ouvindo a Deus e a sua vida muda. Então, nesse momento, vamos buscar a direção do Espírito Santo. Grandioso Deus, nesse momento vamos abrir a tua palavra, vamos ver a verdade. E que o Espírito Santo venha nos ensinar, em nome de Jesus. O assunto que nós vamos estudar hoje, é um assunto muito importante. Ele é um assunto que algumas pessoas têm dúvida, É como entrou o pecado no mundo. Como entrou o pecado no mundo? Essa é a grande questão. Como foi que o pecado entrou no mundo? Se alguma pessoa perguntasse para você como foi que o pecado entrou no mundo, o que você responderia? Qual seria a sua resposta? É muito importante isso. Nós precisamos saber essas questões. Tem gente que diz assim: não quero. Ontem nós ouvimos aqui, nós conversamos que nós precisamos conhecer, estudar sobre a vida, sobre a sociedade, principalmente sobre Deus, Quem nós somos, de onde nós estamos vindo. Então nós precisamos realmente conhecer todo esse contexto, certo? Por quê? Porque é necessário. E como foi que entrou o mal no mundo, Precisamos conhecer, estudar. Como entrou o mal no mundo? Então vamos aqui a esse assunto importante. A entrada do pecado. Como foi que entrou o pecado na terra e chegou até hoje? Aqui nós temos a primeira pergunta. Vocês sabem, tem a pergunta e aqui na palavra de Deus tem a resposta. Se você quiser acompanhar, depois se você quiser assistir essa lição com calma, parando e vendo o texto, você tem que estudar para conhecer. Então, em Gênesis 2,15, responde a primeira pergunta. Qual duas atividades Deus deu a Adão quando o colocou no Jardim do Éden?
Deus deu duas responsabilidades para Adão. Adão não... Adão tinha alguma coisa que fazer? Tinha. Deus disse para Adão que ele tinha que cultivar e guardar a terra. Ele era responsável pela essas duas responsabilidades: cultivar e guardar a terra. Então Deus criou a terra, criou Adão e Eva e deu essa responsabilidade para Adão. Mas lá no céu aconteceu um probleminha. Lá no céu, quem caiu do céu, né, e causou a infelicidade do homem, né? Então vocês percebem que aconteceu alguma coisa no céu lá primeiro. E o que aconteceu no céu que causou a infelicidade do homem aqui na terra? Em São Lucas 10:18, na palavra de Deus diz assim: mas eles lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, em São Lucas 10:18, diz, a palavra de Deus afirma que Satanás caiu do céu. Mas o porquê que ele caiu do céu? Né? Por que Satanás caiu do céu? Aí vem a segunda pergunta: que motivo levou o anjo Lucifer, transformado em Satanás, a ser expulso do céu? Então, a terra foi criada, o homem era responsável para cultivar e guardar a terra, mas aconteceu um problema no céu e Satanás foi expulso do céu. Mas qual foi o motivo? Qual o motivo que levou Lucifer, transformado em Satanás, a ser expulso do céu? Lá em Ezequiel 28:17, responde essa pergunta. A Bíblia diz em Ezequiel 28:17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Que coisa, né? E ainda continua dizendo: lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Que coisa, amigos. Então aqui está dizendo que o motivo que esse anjo de luz, Satanás, que depois virou Satanás, né? Esse anjo de luz, Lucifer, que virou Satanás, o motivo que ele foi expulso do céu foi o orgulho. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era o anjo mais bonito da terra. Era o anjo mais bonito do céu, melhor dizendo. E aqui diz: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era o regente do coral. Ele estava na presença de Deus de dia e de noite. Ele, abaixo do Deus triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele era o principal anjo. E ele se orgulhou, né, pela beleza, pela sua formosura, pelo seu resplendor. E por esse motivo ele foi expulso no céu. Olha aqui, continua dizendo. A outra pergunta: para onde foi levado? Né? Se ele foi expulso do céu, para onde foi levado? Em Apocalipse, o motivo foi porque ele teve um orgulho, ficou orgulhoso, porque ele era o anjo principal, ele era o mais bonito, tinha um resplendor como ninguém, e agora, por esse motivo, ele foi expulso no céu. Mas para onde ele foi? Né? Para onde foi levado? Aí em Apocalipse 12, 7 a 9 diz: houve peleja no céu.
há uma guerra lá, um probleminha lá. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Que coisa, né? Aqui está nos acompanhando José Maria, né? O José Maria Silva, também o Gilvan e outros aqui. Então, queridos, aqui está a questão. A palavra de Deus fala tudo. Tem gente que diz, mas e conta essa história? Conta. Então, primeiro, Deus criou a terra, criou aqui, botou Adão e Eva e tudo. Quando aconteceu um problema lá, sério, seríssimo lá no céu. O anjo, o maestro do coral, né, o mais bonito de todos os anjos, o comandante de todos os anjos, Lucifer, né, ele elevou-se o seu coração, ele se orgulhou. E aí começou a querer ser como Deus. Olha aí o problema. Por que eu não posso, né, ter os mesmos direitos? E aí ele começou a pregar para outros anjos, que ele era uma pessoa de influência, era o líder dos anjos. E aí começou a dizer que Deus era injusto, que ele merecia mais. Ele dizia assim, vai ter uma passagem que vamos apresentar durante o nosso estudo, que diz que ele disse assim, eu subirei acima das estrelas, ou seja, eu serei igual a Deus. Era o grande objetivo dele. E aí ele começou a conversar com os anjos e começou a dizer que estava tendo uma injustiça e tal. Então, 1/3 dos anjos caíram na dele, como podemos dizer. Foi convencido por eles. Aqui, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então, ele foi expulso do céu e ele foi atirado para cá, para a terra. E os seus anjos vieram com ele. Vamos para a quarta pergunta. Pelo pecado e desobediência a Deus, qual foi a sorte do homem? Olha, em Gênesis 3:23, você tem que acompanhar na Bíblia. Depois você pode, isso vai estar aqui no canal, vai estar também nas redes sociais, você pode acompanhar aí depois com calma, certo? Em Gênesis 3:23 diz, o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Aconteceu um problema aqui na terra, né? Pelo pecado e desobediência a Deus, qual foi a sorte do homem? Então, Deus criou o homem aqui, criou a terra, criou o homem, a mulher, tudo muito perfeito. Aí lá no céu, tudo muito perfeito. Mas aconteceu o problema lá no céu. O que aconteceu? O anjo, o líder de todos os anjos, gerente do coral, o mais belo de todos os anjos, ele colocou no seu coração um orgulho, querendo ser igual a Deus, e começou a pregar para os outros anjos, dizendo que estava tendo injustiça, que ele tinha mais direito, ele tinha que ter mais privilégios. E aí alguns anjos caíram na conversa dele. E aí estava com um problema sério, né? E aí ele foi expulso. Por que Deus não... Você poderia dizer, por que Deus não matou logo esse pessoal? Logo? Esse Lucifer, esse anjo que se rebelou contra Deus lá no céu.
E por que não matou ele e esses anjos também que seguiu ele? É porque se Deus fizesse isso, as pessoas iam adorar a Deus não por amor, mas com medo, por temor, com medo de morrer. E Deus não é assim que funcionam as coisas. E aí Deus teve que expulsar, retirar ele do céu, ele e a terça parte dos anjos. E ele foi expulso do céu. E nós já lemos aqui que eles foram expulsos para a terra. Quando chegou na terra, estava tudo perfeito. E aí eles começaram a agir para tentar enganar Adão e Eva. E aí você pode ler na Bíblia, em Gênesis, que a Eva se afastou de Adão. E para você entender melhor, quando Deus criou a terra, né? Quando Deus criou a terra, Deus disse para Adão: olha, você vai lavrar e guardar a terra. Você pode comer de tudo, usufruir de tudo, mas uma árvore você não pode tocar, nem comer do seu fruto. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E aí, o que aconteceu? Quando Satanás veio aqui, a Eva se afastou um pouco de Adão, e Adão se afastou de Adão, e aí Satanás disse assim: não, Eva, Deus está dizendo que você vai morrer, não é bem assim não é bem assim, né? Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal se você comer dessa fruta. E Satanás, ele não veio em forma feia de chifre como o pessoal bota, e nem veio pessoalmente. Ele usou uma serpente, o animal mais bonito do jardim do Éden, segundo o espírito de profecia que comenta a Bíblia. Era o animal mais bonito. E ele pegou, e esse animal apareceu a Eva ficou encantada. E ele usou aquele animal. Aquele animal não falava, mas ele falou por aquele animal, né? Ali foi a primeira sessão espírita, né? Que aí Satanás se apossou daquele lindo animal e falou. E aí Eva ficou encantada. Ela disse: vem cá, Deus disse que não é para vocês tocarem nesse coisa. Aí ela disse: não podemos comer desse fruto dessa árvore. Ele disse que nada. Se você comer, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Nós estamos contando essa história que está na Bíblia, em Gênesis, para não ler, mas você tem que ir lá e estudar. Depois da criação, em Gênesis, tem Gênesis 1 e 2, essa história que nós estamos contando aqui. Aí o que acontece? Ele, com toda a beleza da serpente, envolveu a Eva. A Eva errou em entrar em diálogo com ele. E aí Eva tomou do fruto e comeu. E quando se encontrou com seu marido, deu para o seu marido e ele comeu. E eles se esconderam, né? E aí Deus, assim como fez lá no céu, teve que tirar Adão e Eva do jardim do Éden. Muito triste. Deus procurou, todo dia Deus falava com Adão e Eva. Isso está na Bíblia, todo dia. No final da tardezinha ele aparecia. Quando ele apareceu, ele procurou Adão e Eva, ele estava escondido. E aí, Deus, o que aconteceu? Ele disse: não, olha aí o problema do homem até hoje. O homem não assume nada. O Adão disse: foi a mulher que tu me deste. E aí a Eva disse: não, Senhor, foi a serpente. Em outras palavras, eles desobedeceram a Deus. A questão aí da entrada do pecado não é que aquela fruta, que alguns dizem que é maçã, outros dizem que é banana, não é que aquela fruta tinha veneno. Não. O veneno do pecado, não.
A questão aí é a desobediência. Desobediência. Um dia, só para dar uma ilustração aqui. Um dia, um pai foi no supermercado com seu filho e comprou ali uma lata de doce para comer após o almoço. Só que era no outro dia. E aí ele guardou aquela lata de doce no almoço. E aí o filho queria comer. Ele disse, não, filho, isso é só amanhã. Amanhã, meio-dia, depois do almoço a gente vai comer, que eu comprei para nós. Aí o que acontece? O pai foi para o trabalho. De manhã o filho, quando o pai saiu, ele foi lá e mexeu, abriu a lata de doce e comeu um pouco do doce. Quando o pai chegou, ele chamou o filho, perguntou quem tinha mexido, e aí com muita luta o filho disse que era ele, e o pai disciplinou ele, né? Disse, olha filho, não pode acontecer isso, você fez isso, você desobedeceu o seu pai, e você vai levar umas palmadas, porque você não pode desobedecer seu pai. Quando o vizinho ouviu o filho chorar, que o pai estava disciplinando seu filho, o vizinho foi dar parte na delegacia. E aí o delegado da cidade mandou chamar aquele homem. E aquele homem, aquele pai, foi até a delegacia, e chegando lá, o pai desse menino, disse o que houve. Ele disse, olha, o delegado falou, você está sendo acusado de bater no seu filho por causa de um pouquinho de doce. Que história é essa? Está aqui uma denúncia. E você vai ter que ver as consequências. Aí ele disse assim, seu delegado, a conversa não é bem assim, não. No Maranhão chama suvinar. Eu não suvinei doce para o meu filho. E nem estou alegando um doce para o meu filho. Eu comprei, foi para ele e para mim, para nós comermos. A questão é o seguinte, é que eu disse que era no almoço. A gente ia comer depois do almoço. E ele me desobedeceu e mexeu no doce antes. Então, eu bati nele, não foi suvinando doce, né? Vamos chamar aqui do jeito que o maranhense chama. Não foi suvinando doce, né? Que meteu o dedo lá e vocês sabem como é que mexe lá no doce. Eu disciplinei ele, dei umas palmadas nele por causa da desobediência, né? Eu não sou a favor de bater, né? Eu sou a favor de disciplina, né? De disciplina. A Bíblia fala que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Uma boa conversa, uma boa, podemos dizer assim, momento, explicando, esclarecendo tudo direitinho para a criança. As crianças entendem. Eu criei meus filhos só olhando e falando e conversando. E graças a Deus os 3 estão bem de vida hoje. Então, mas tem que ter disciplina. A Bíblia diz que nós devemos disciplinar. Dizer não, mas falar por que não. Tem que cuidar bem das crianças. Então, o que acontece? É que, amigos, Jesus também não expulsou Adão e Eva do jardim do Éden porque eles comeram da fruta. Porque Deus estava suvinando, alegando uma fruta para eles, não. Ou que essa fruta tinha veneno do pecado. Não é isso não. Foi por causa da desobediência. Desobediência. Essa é a questão. Toda vez que a gente desobedece pai, mãe, desobedece a Deus, a gente sofre. Toda vez a gente sofre. Toda vez que a gente desobedece pai, mãe, e eu até tenho dito que a gente tem que obedecer 3 pessoas. 3 pessoas a gente tem que obedecer para viver bem. Primeiro é Deus, segundo a nossa mãe e terceiro a esposa. A esposa que vive em comunhão com Deus, nós devemos
ouvi-la e obedecer, para ser feliz. Então, queridos, aí essa questão é desobediência. Por quê? Porque frutas, diz o Espírito de Profecia, que são livros que comentam a Bíblia, que se Adão todo dia comesse um tipo de fruta do jardim, que tinha no jardim, ele ia passar mais de ano sem repetir uma fruta. Vocês estão entendendo? Então por quê? Deus iria dizer, suvinar alguma coisa, né? Alegar alguma coisa? Não. A questão aí foi, Deus disse, não é para mexer. É assim. E aí se desobedecer, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? O livre-arbítrio. Então, quando Deus colocou ali, no dia que o homem quisesse não mais obedecer a Deus, ele desobedeceria. E o inimigo, sabendo de tudo, olha, o inimigo não queira entrar em contato com ele, não queira conversa com ele, não converse com ele, viva longe dele. Porque o inimigo tem poderes. É muito sábio o inimigo de Deus. Então, não enfrente. Não queira papo. Saia. E esse inimigo de Deus conseguiu fazer com que o homem e a mulher, com que o homem desobedecesse a Deus. Aí Deus teve que expulsá-lo do jardim, porque ele não podia mais viver ali. Porque ali tinha também a árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, eles não iriam morrer. E aí iam viver com pecado, eternamente em pecado. Então, Adão e Eva, foi lançado fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. No caso, diz que Adão, ele chorou quando viu a primeira flor caindo da árvore murcha. Aí Adão chorou quando viu essa cena. A quinta pergunta: além de expulso do paraíso, que outra consequência trágica trouxe o pecado a todo ser humano? Além dele ser expulso, né? Além dele ser expulso do paraíso, que outra consequência trouxe o pecado a todo ser humano, inclusive eu e você? Qual foi esse acontecimento lá no Jardim do Éden? Além dele ser expulso do Jardim do Éden, que outra consequência nós temos? Romanos 5, aqui, Romanos 5, 12, nos diz assim, Romanos 5, 12. Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Além dele ser expulso do Éden, que coisa, né? Veio a consequência da desobediência a Deus, que foi a morte. A morte. E a morte passou a todos os descendentes de Adão, a todos os homens. Que triste, né, amigos? Então, além dele ser expulso do Jardim do Éden, eles tiveram agora a consequência, que é o salário, a morte. O salário, o que é pecado? É desobedecer a Deus. E quando a gente desobedece a Deus, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós estamos sujeitos ao salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. O resultado da desobediência a Deus, o resultado do pecado é a morte. É a morte. Vamos aqui para a sexta pergunta. Tem Deus prazer no pecado e na morte do pecador? Tem Deus prazer no pecado e na morte do pecador? Em Ezequiel 33:11 diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas
mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Que coisa, né, amigos? Que coisa. Aqui está dizendo para mim e para você que nós, quando pecamos, Deus não tem prazer, não fica feliz, né? Ele não tem prazer na morte do perverso. Quando uma pessoa perversa morre, Deus não tem prazer. Mas Ele quer que o perverso se converta dos seus maus caminhos. Dos seus maus caminhos. Né? Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Né? Deus, Ele não tem prazer na morte do pecador, do perverso. Mas Ele quer que essa pessoa se converta dos seus maus caminhos. O 7º, tendo o homem perdido pelo pecado a felicidade, a vida eterna, para que fim veio Cristo ao mundo? Então, o homem, ele perdeu, né, a vida eterna. Quando Adão pecou, ele agora ia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quando ele desobedeceu a Deus, agora ele ia receber o salário, que é a morte. E aí, queridos, ele é lamentável, né? Tendo o homem perdido pelo pecado a felicidade, a vida eterna, para que fim veio Cristo? Então, ele perdeu a vida eterna. Perdeu. Quando ele desobedeceu a Deus. E aí, vamos ver para que fim veio Jesus a esse mundo. Aí, em Lucas, olha aqui, em Lucas 19:10. Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. Em Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, aí Deus veio a esse mundo para buscar e salvar o ser humano. Para buscar você, para me salvar, para te salvar. Queridos, o pecado ou a desobediência a Deus é a pior coisa que nós fazemos. Nós não podemos desobedecer a Deus. Eu tenho dito que pecado é desobedecer a Deus. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está tudo como nós devemos fazer. E nós estudamos na primeira lição que nós temos que estudar todo dia a palavra de Deus. Estudar. E isso é muito bom, porque nós precisamos saber da verdade e seguir a verdade e obedecer a Deus. Porque quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando, dizendo como é que você tem que fazer. E aí você tem que fazer conforme o que Deus pede. E aí você obedecendo a Deus, Ele veio buscar e salvar você que já estava perdido. E Ele morreu por mim e por você. E Ele morreu no meu e no teu lugar. Porque quando Adão desobedeceu, pecou. E aí o salário do pecado é a morte. E Cristo disse: eu vou morrer no lugar dele, no lugar do homem. E Cristo morreu no meu lugar e no teu lugar. E aí agora eu tenho que aceitar
Cristo como meu Salvador, para poder estar livre da condenação. Assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, assim também por um homem, Cristo Jesus, entrou a salvação. Voltou o direito da vida eterna. Mas é preciso que você aceite Jesus, que você aceite esse sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Então essa é a história de como entrou o pecado no mundo. É uma história simples, mas é real. E é uma história simples, mas é uma história triste. Mas quando a gente vê que Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido, quando nós lemos na palavra de Deus que Ele morreu por mim e por você, e que hoje, se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nós temos de novo a oportunidade de vivermos eternamente, aí as coisas mudam. E o nosso apelo de hoje é que você reconheça que o pecado é mau e aceite a salvação de Cristo Jesus. Que você reconheça que você não pode viver em pecado, que você não pode desobedecer a Deus. Ao contrário, que você tem que conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, e amar a Deus e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Queridos, essa é a segunda lição. Que Deus possa nos abençoar. Essa é a nossa segunda lição. Amanhã nós teremos a outra lição, certo? A outra lição. E a terceira lição, certo? Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Já sabemos na primeira lição que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E já sabemos também como entrou o pecado no mundo. Mas sabemos ainda mais que o pecado entrou, mas entrou Jesus Cristo para nos resgatar do pecado. E aí vamos ver o que a terceira lição vai dizer amanhã. Então, vamos aguardar amanhã e vamos ver o que vamos aprender sobre a palavra de Deus. Até amanhã e que você fique com Deus. Amém.